Olá! Chegamos à 12ª lição do curso Crescendo na Vida Cristã. Que bom que você continua interessado em amadurecer na fé. O tema da lição de hoje é: quem é Deus? E sabemos que o conhecimento de Deus é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Guarde no coração o texto bíblico da primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Falando de crescimento espiritual, até aqui nós vimos a necessidade de crescimento na vida cristã. Estudamos o que pode contribuir e o que pode impedir esse crescimento espiritual. Depois vimos a importância do serviço cristão em nosso crescimento e falamos sobre os dons espirituais. Na lição anterior, falamos sobre como descobrir a vontade de Deus para direcionar as nossas vidas. A ênfase desta lição e das próximas é sobre doutrina. A doutrina é fundamental em nosso crescimento espiritual. Quando falamos de doutrina, estamos pensando nos ensinos que servem de base para a fé evangélica. A doutrina são os pontos inegociáveis do ensinamento bíblico. Pensando em ensino bíblico, em doutrina, pense e responda: quem é Deus? Você o conhece? A Bíblia dá grande importância à doutrina e fornece o conteúdo para o seu estudo. A Bíblia condena tudo que não é verdadeiro e adverte contra as falsas doutrinas. A Bíblia condena, por exemplo, a doutrina dos homens. Não toques nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Colossenses 2:21. A Bíblia também condena a doutrina dos fariseus. Jesus disse em Mateus 16: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, para se referir ao perigo do ensino desse grupo religioso. Também existe a doutrina dos demônios, segundo as Escrituras. Lá em Timóteo, no capítulo 4, Paulo adverte que no fim dos tempos, alguns apostatarão da fé, obedecendo ao ensino de demônios. E ele exemplifica a proibição de casamentos e exigência de abstinência de alimentos. A Bíblia também fala da doutrina dos preceitos de homens. Jesus adverte lá em Marcos 7 sobre a tradição humana. A tradição pode se tornar mais importante que a própria doutrina bíblica. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana, acusou Jesus. Em Efésios 4:14, Paulo também condena aqueles que são levados por todo o vento de doutrina. Para o apóstolo, quem é atraído por vento de doutrina não é um cristão maduro, mas um crente infantilizado. Se por um lado a Bíblia condena as falsas doutrinas, por outro lado, ela exorta e recomenda a verdadeira doutrina. A Bíblia contém todos os ensinamentos necessários para o seu crescimento espiritual. Todas as verdades reveladas ao homem pelo Espírito de Deus. Vejamos, portanto, um pouco da doutrina de Deus, ou seja, o que a Bíblia ensina sobre a própria pessoa de Deus. Iniciando, o que se quer dizer com Deus? Do grego theos surge a palavra teologia na língua portuguesa, e teologia significa estudo sobre Deus. Já no hebraico, língua em que foi escrita a maior parte do Antigo Testamento, a palavra para designar Deus é El, que significa forte, poderoso. A palavra El aparece em vários nomes compostos, por exemplo, Emanuel, Deus conosco, e vários outros nomes que terminam com El, Israel, Daniel, Ezequiel. No Antigo Testamento, o nome mais elevado de Deus, o seu nome pessoal é Yahvé, cujo sentido é
aquele que existe em si, ou aquele que fez existir, dando o sentido de que Deus não tem uma origem, não tem uma causa, ele existe por si mesmo. Percebe como é importante conhecer e estudar esses nomes? Na cultura judaica, o nome da pessoa está relacionado ao seu caráter. O que mais precisamos saber sobre Deus? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Deus é espírito infinito, eterno e imutável, tanto em seu ser como em sua sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, amor e verdade. Deus não é um espírito, mas é espírito. Isso é, em sua substância, nada há que seja de matéria. É espírito só, puro espírito, incorpóreo, invisível, livre das limitações espaciais e temporais, e deve ser entendido não pela razão, mas pela capacidade da alma. Isso só é possível ao homem renovado, que passou pelo novo nascimento, que anda em comunhão com Deus e é cheio do seu Espírito. Na Bíblia também encontramos aparições de Deus, quando ele se revela de uma forma mais concreta, mais visível a alguém. Chamamos a essas aparições de teofania. Em Êxodo 3, por exemplo, encontramos Deus se revelando a Moisés no Monte Horebe, de uma forma visível. Moisés viu a sarça pegando fogo, entretanto, sem se consumir. Essa passagem é um bom exemplo dessas aparições de Deus. Essas aparições podem ser chamadas de teofania. E prosseguindo, Deus é luz. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Primeira carta de João 1:5. Em muitas passagens bíblicas, como essa, você encontra as metáforas da luz e das trevas. As trevas indicam a ausência da luz e na Bíblia significam pecaminosidade. Como luz, Deus é totalmente santo e exige santidade da parte de seus filhos. É o que ensina a primeira carta de João 1:7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é luz, e sua presença é tão santa que torna impossível a nossa aproximação dele nesse corpo corruptível, mortal. Davi o tinha como sua luz e sua salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo de número 27, no versículo 1. João, descrevendo o novo céu e a nova terra, registra: então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Apocalipse 22:5. Aleluia. Amém. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Primeira carta de João 4:8. Esse texto nos ensina que Deus é a fonte de todo amor verdadeiro, porque o amor procede de Deus. Vamos observar algumas dimensões do amor de Deus. Em primeiro lugar, Deus ama a si mesmo. Sabemos que Deus existe eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O relacionamento entre a Trindade é caracterizado por amor. Jesus afirmou por diversas vezes em seu ministério: o Pai ama o Filho.
Encontramos essa afirmação nos capítulos 3 e 5 do Evangelho de João. Já no capítulo 16, ainda do mesmo Evangelho, Jesus ensina que o Espírito Santo iria glorificá-lo e também afirma que tudo que o Espírito Santo recebia dele, Jesus, iria anunciar aos seus discípulos. Depois, Jesus afirma que tudo que pertence ao Pai é dele. Sendo assim, há uma perfeita comunhão e amor entre as três pessoas da Trindade. Podemos concluir que um trabalha para a glória do outro. Em segundo lugar, Deus entregou o seu Filho. O que levou Deus Pai a enviar seu único Filho para salvar o mundo foi o amor, conforme João 3,16, o versículo mais conhecido de toda a Bíblia e de uma beleza poética indescritível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em terceiro lugar, Deus deu prova do seu amor. Ele não precisava provar nada a ninguém. Ele não precisava provar que é amor. Porém, ele fez isso. É o que nos ensina Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Em quarto lugar, Deus é a fonte do verdadeiro amor. Se o amor procede de Deus, e se Deus habita em você, habita em mim, naturalmente você o ama e ama ao próximo. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Primeira carta de João 4,8. Em quinto lugar, Deus é único. A verdade que mais se destaca na Bíblia é: há um só Deus. O próprio Jesus, o Filho de Deus, confirmou esta verdade. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12, 29. O primeiro dos 10 mandamentos diz: não tenha outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Isso indica a singularidade e exclusividade de Deus. Há muitos deuses sendo adorados, mas o único e verdadeiro é o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Adorar outros deuses é idolatria, é pecado, e nenhuma estátua ou figura de Deus deve ser usada como recurso à adoração. A mensagem de Jeremias sobre ídolos é contundente. Os ídolos são como um espantalho em um pepinal. Eles não falam, eles necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal. Também não podem fazer o bem. Jeremias 10:5. Na verdade, não existem outros deuses. Os homens criam imagens e as chamam de deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Salmo 96, 5. Em sexto lugar, Deus é uma pessoa. É o que diz Gênesis 1:27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem como pessoa requer um Deus pessoal. Cremos em um Deus pessoal, verdade contrária ao panteísmo, no qual Deus é tudo e tudo é Deus. Astros, animais, rios e árvores. Lemos nos primeiros capítulos de Gênesis que Deus mantinha uma estreita comunhão com o homem, a sua criatura. Desse fato, vemos que tanto o homem como Deus eram personalidades independentes. A realidade bíblica da personalidade de Deus pode ser conhecida de 4 maneiras. Pelos nomes dados a ele e que revelam personalidade. A cada nome pelo qual Deus se apresenta na Bíblia, conhecemos um pouco mais de seus atributos, de sua natureza.
Por exemplo, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor cura. Jeová Shalom, o Senhor é paz. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas também pelos pronomes pessoais empregados para Deus nas Escrituras, tais como tu, te, ele, lhe e muitos outros. Mas também pelas características e propriedades de sua personalidade. A Bíblia apresenta alguns traços da personalidade de Deus, tais como tristeza, ira, zelo e amor. E por último, pelas relações que Deus mantém com o universo e com os homens, como Criador, Preservador, Ajudador, Benfeitor, Governador, Dominador de tudo e de todos. Conclusão: o nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro, fonte da vida, personalidade individual, inteligente e autoconsciente. Diante desse Deus todo-poderoso, que cada um de nós possa declarar com fé a mesma oração feita pelo rei Davi no Salmo de número 16. Guarde-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Hoje você aprendeu, Deus é aquele que existe por si mesmo. Deus é Espírito. Deus é luz. Deus é amor. Deus é único. E Deus é uma pessoa. Assim concluímos a lição de hoje. Até a próxima. Deus abençoe você.